Bem-vindo você que está ligadinho com a gente no Sistema Canção Nova de Comunicação. Esse é o acampamento Revolução Jesus, um acampamento recheado de muita coisa bacana, mas o principal e o mais importante, a oportunidade que você tem de fazer uma experiência profunda com Deus, revolucionária, que transforma as nossas vidas. Quero dizer aqui mais uma vez o que nós não cansamos de salientar. Você faz muita falta presencialmente aqui em Cachoeira Paulista, na sede da Canção Nova, mas o nosso coração está unido ao seu. E quando a gente está distante, a saudade aumenta, o desejo também. Então vamos usufruir desse sentimento de saudade, de poder estar junto, para que a gente fique ligados e unidos sim, espiritualmente. Esse momento agora da tarde, nós vamos ser convidados a embarcar numa viagem e a alcançar aí um alto nível. Não apenas de conhecimento, mas especialmente de compreensão e de experiência. Porque a gente vai trocar, a ideia que a gente vai trocar aqui é sobre vida íntima com Deus. É legal a gente entender o caminho que nós precisamos trilhar, mas quando a gente vê na vida de alguém isso traduzido, quando a gente percebe que aquela pessoa a qual eu admiro tanto por vezes que eu acompanho, ela também passa por desafios para manter a sua relação com Deus, a gente fica estimulado e a gente também fica animado para poder buscar. E é isso que a gente vai fazer no nosso momento decolagem. Sem mais delongas, vamos alçar logo o nosso voo. E eu quero chamar aqui, claro, eu vou ter a honra, ele já esteve conosco aqui de manhã, então, por favor, seja muito bem-vindo com a sua bênção, Padre Demétrio! Vamos lá! Quero também ter a honra de chamar aqui eles, que são missionários da Canção Nova, são revolucionários, que levam também essa experiência Revolução Jesus. Não estamos podendo realizar encontros, aí na sua cidade ainda, mas se Deus quiser, em breve a gente volta com o Aprofundamento Radical. Daqui a pouco a agenda abre de novo, vamos torcer e rezar para isso. Mas o coração vibrante de um missionário Revolução Jesus, ele nunca para. Por isso, vem para cá agora, meus queridos, Saulo e Marcela! Vamos lá, 1, 2, 3 lugares aqui disponíveis. Você que acompanhou o Revolução Jesus desde ontem, com a abertura depois da Santa Missa, percebeu que a presença marcada deles no Revolução Jesus é esperada por todos. E graças a Deus, nesse ano, mesmo com todos os desafios, Deus assim o quis e eles estiveram e permanecem aqui com a gente. E olha que benefício, porque pela primeira vez eu falar em público aqui, a gente conseguiu ficar um tempinho a mais juntos, Porque com a agenda cheia, tinha que ser corrido. Vem para cá, a gente tem show aqui, depois já tinha show lá. Mas agora eles vieram com mais tranquilidade, a gente está aproveitando a presença dos nossos queridos, amados irmãos da comunidade Shalom. Vem para cá, missionário Shalom! Por favor, gente, obrigado por terem aceito o convite e, repito, que bom vocês terem permanecido um pouquinho com a gente. Espero que essa moda pegue. Muito bom estar aqui. No próximo Revolução, a semana inteira. Gostei. Comprometendo aqui com o público semana inteira, Fica ok? Nossa, muito bom, viu, cara? Que bom. Saulo... Mas tem que programar depois das nossas férias comunitárias. Ótimo! Então vamos organizar essa agenda também do Revolução. O comissário Shalom tá ótimo. Saulo, obrigado por estar aqui com a gente. Alegria poder estar aqui nesse período maravilhoso ainda aí. Acabei de chegar também no período de descanso, Então tá lá de com a bateria Fortaleza, carregada. minha terra amada, da Shalom também. E é uma alegria poder estar aqui, já chegar e já poder estar aqui em missão. Legal. Marcela, bem-vinda. Peço, por favor, o microfone aí. Querida Marcela, que é uma revolucionária que já saiu muito em missão aí pelo Revolução Jesus, Marcela? É sim, é uma alegria estar aqui, É uma forma também de estar adentrando nesse Revolução que esse ano acontece de uma forma diferente para nós, Mas estamos aí. Firmes e fortes. E Padre Demétrio, claro, deixei o senhor propositalmente por último. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Se você não acompanhou a pregação do Padre Demétrio, vai estar disponível no Play Canção Nova. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito bem, eu agradeço esse momento tão esperado, Já está se tornando clássico nos acampamentos de Revolução de perguntas e respostas. Uma alegria. Com a proposta desse momento é a gente literalmente decolar, na compreensão, na partilha de experiência. E como nós estamos tratando sobre vida íntima com Deus,
nada melhor do que trazer a experiência de vida, né? Porque a gente quer ver, é bonito ouvir, né? A gente contempla a vida de tantos santos que vivenciaram e até mesmo nos mostram um caminho. Mas como que isso eu aplico hoje, no ordinário da minha vida, né? Para nós que somos missionários, né? O padre aqui com o seu ministério, mas que também somos gente, como tantos jovens que estão aí, têm realidade de faculdade, trabalho, muitos com família já constituída, mas a gente vive o desafio. Mas todos nós, sem exceção, precisamos crescer, amadurecer e progredir na nossa vida espiritual. E a primeira pergunta que eu quero lançar aqui, a gente vai fazer o seguinte, como graças a Deus somos muitos, eu vou lançar várias perguntas para a gente aproveitar o máximo possível. Lembrando que daqui a pouquinho eu vou trazer as perguntas que você está colocando nos comentários na postagem que a gente fez no @Revolução Jesus, tá bom? Vamos lá. Gustavo. Vamos lá, mirei e fui. Vai. Gustavo, como que eu posso perceber na minha vida que eu tenho uma vida íntima com Deus estabelecida? Quais são os efeitos de alguém que é íntimo de Deus, a partir da sua experiência? Caridade. Essa virtude marca uma vida íntima com Deus. Um homem que tem uma vida íntima e não vive a caridade, não vive essa ação do serviço, do perdão, do servir ao outro, do dar a vida pelo outro, não tem uma vida íntima. Porque, na verdade, não conhece o esposo. Aqueles que são amados por Deus, eles veem a cada dia, a cada momento, que Deus o ama profundamente e é capaz de dar a vida por ele. Além dos seus pecados, além da sua miséria, além de todas as suas imperfeições, Deus ama. E é essa experiência que me faz amar o outro. É essa experiência que me faz capaz de dar a vida pelo outro. Porque todos os dias eu vou a esse coração e vejo, ele é capaz de dar a vida por mim. Então, é o ápice da caridade, dar a vida pelo outro. Legal. Marcela, na sua experiência aí como mulher de Deus, né, entregando a sua vida, ofertando no seu chamado, como que você percebe essa característica de alguém que é íntimo de Deus a partir da sua experiência? O Gustavo trouxe aqui a realidade da caridade. E para você, o que mais você acrescenta nisso? Ele acabou trazendo também, mas é a questão do serviço, né? Me colocar no serviço. E aí eu vivi uma experiência bem interessante ano passado. Ano passado, por conta da pandemia. No início da pandemia, eu tive uma pneumonia. E aí, depois disso, eu precisei ficar 4 meses em casa, né? E, de fato, foi um tempo de parada, onde eu fui percebendo assim, muitas vezes a distração é algo que me impede de viver essa intimidade profunda com Deus. Então, eu tinha mais tempo para rezar, para estar ali na capela, à disposição e tal. E eu fui fazendo essa experiência que o Gustavo falou, né? De me perceber amada, me perceber filha, me perceber única. E, à medida que eu ia percebendo isso, o meu coração se encontrava cada vez mais desejoso de dar a Deus o meu amor. Né? E eu tinha tempo, então eu ia para a capela e, Senhor, eu te amo, mas tu és mais que tudo. Vocês estavam lançando mais que tudo, né? E eu rezava com aquela música e um dia Deus falou assim para mim, né? Ali na oração, na minha consciência: ok, você me ama? Então me ame naqueles que eu habito. Não me ame somente naqueles que são importantes para você, mas me ame em todos que eu habito. E aí eu tenho entendido, e a proposta para mim nesse ano, que esse adorar a Deus em espírito e verdade nada mais é do que isso, né? Quando eu adoro a Deus, quando eu me sinto amada por Ele e eu me coloco à disposição de servir a Ele, eu sou capaz de amar os meus irmãos, mas eu sou capaz de servir a todos, né? A todos. Então, o serviço é uma consequência da minha vida íntima com Deus. Vai percebendo aí, viu? Vai olhando para si mesmo. Tenho certeza que muita gente vai se identificando. Milene e Guilherme, deixa eu perguntar para vocês. Uma das grandes dúvidas que a gente sempre ouve por aí: como saber que essa é a voz de Deus? A gente fala, nossa, Deus falou comigo, né? O Deus me disse. Como é que é? Você viu, de certa forma, Deus, sei lá, um anjo desceu de asas grandes, né? E, de repente, você fala assim, nossa, Deus está falando comigo através de um anjo. Como é que vocês percebem, a partir da vida íntima que vocês têm com Deus, de que Deus está falando com vocês? Existe alguma percepção? Como é que vocês conseguem? Não, essa voz sutil é de Deus. Eu acho que os frutos, né? Assim, a gente... É claro que a gente tem também, de forma sensorial, conforme o tempo, a experiência ela vai mostrando para a gente, bom, aquela vez que eu ouvi a Deus, né, disse para mim mesmo, vi ali que eu ouvi a Deus, e depois aquilo de fato aconteceu, eu me senti assim. Eu senti aquela paz profunda. É claro que sensorialmente a gente vai também, né, criando essa experiência. Mas eu acho que a forma concreta, melhor de você saber, são os frutos. Não, Deus falou. Ok, vamos agora esperar
E assim nos nossos discernimentos, né, Milene? Estado de vida, por exemplo, de discernimento de namoro. Eu vivi, por exemplo, uma experiência muito concreta, né? Eu, quando estava... Eu namoro, né? Já há quase 3 anos. E aí, quando eu estava discernindo meu estado de vida, ainda caminhando para o namoro e com a minha amiga na época, né, que hoje é minha namorada, eu lembro que eu ia ter a oportunidade de encontrá-la em Salvador. A gente morava em missões diferentes, né? Ainda hoje mora, mas na época eu morava em Natal e ela em Salvador. E aí eu ia me encontrar com ela e estava super feliz, né, por causa disso. E aí acabou que não conseguimos nos encontrar, né? Não foi cancelada a passagem, enfim, 1001 coisa, a gente não ia mais se encontrar. E aí eu, ao invés de reclamar, cair na murmuração, eu falei, não, eu vou para a capela, né? Aí me ajoelhei diante do Santíssimo e falei, olha, eu não estou entendendo mais nada. Eu já tive vontade de ser padre, eu já tive vontade de ser celibatário. Hoje você coloca isso para mim, diz isso para mim, mas as oportunidades não aparecem. Eu senti Deus falando, Guilherme, fique tranquilo, que logo, logo vocês vão se ver. E eu tive aquela experiência de, ao mesmo tempo que eu duvido, porque eu falo assim, não tem como isso acontecer agora, né, humanamente. Mas eu falei, isso já aconteceu outras vezes comigo. Deus falou, e por mais que humanamente não pudesse acontecer, aconteceu, né? E aí, uns dias depois, a minha namorada, a Aninha, me ligou, na época minha amiga me ligou e falou assim, ei, eu ia fazer um retiro aqui em Salvador, que é a reciclagem, que a gente faz todo ano, 10 dias de retiro, e ela foi cancelada em Salvador. Nunca tinha visto uma reciclagem ser cancelada, né, Gustavo? Gustavo pode dizer, assim, é difícil acontecer. E aí eu vou ter que ir para Natal. Você consegue me buscar na rodoviária e tudo mais? Eu falei, eu não estou acreditando que isso está acontecendo. E aí, é assim que eu acho que é uma das formas, né? São os frutos. E aí eu olho e falo, realmente Deus falou. Isso é bom porque eu toco, isso faz crescer a minha fé e eu posso testemunhar para os outros, né? Realmente, eu toco na vontade de Deus, eu toco na providência de Deus, toco na existência de Deus, né? Legal. Para mim, um meio concreto que muitas vezes Deus tem me falado é através dos próprios irmãos, né? Às vezes Ele coloca a pessoa no teu caminho que, sem mesmo saber o que você está vivendo, o que você está rezando, você tem algo no coração que você está discernindo com Deus e chega alguém e te fala um negócio, reza por ti, dá uma profecia. Aí, muitas vezes, por mim, isso que meus irmãos têm me falado sem saber, tem sido voz de Deus para mim. Acho que precisamos ser muito atentos também aos que nos irmãos, especialmente consagrados, têm uma graça, né? Assim, um consagrado fala uma coisa, não ignora, porque pode ser a voz de Deus. Olha aí, importante, né? Deus se utiliza de vários meios para falar com a gente. Padre Demétrio, tem uma pergunta para o senhor aqui, mas antes de eu fazer ela, eu quero lançar uma pergunta para você, Saulo, pensar para responder depois. Nós estamos aqui, graças a Deus, com todos os estados de vida, né? Temos celibatários, o sacerdote, casados, aqueles que aspiram, né? Solteiras, aguardando aí, né? No seu processo. Muita gente está se identificando, para você se identificar com alguém aqui. Saulo, como que um casado, com todas as tarefas próprias de uma vida matrimonial, com seus desafios e a linda missão, por exemplo, né, do seu filho, da criação dos filhos, pode viver uma vida íntima com Deus, trazendo na prática mesmo? Vai matutando aí, enquanto eu jogo essa bomba aqui para o padre Demétrio, que nós precisaríamos de umas 2 horas, que é uma pregação, mas o senhor vai conseguir em poucos minutos, acredito. Vamos lá. O José Vate 7 perguntou: Padre, gostaria de saber como se dá a passagem da via purgativa para a via iluminativa e como identificar isso no processo de vida interior. O Saulo está tentando para pensar a resposta, eu não, né? Tem que ser. Não, que eu acredito que ela está pronta já. Ainda bem que essa veio para o senhor. Padre contra a parede aqui, né, padre? Colocou assim, né? Jogou na fogueira mesmo. Vai, responde, padre. Olha, para quem não está habituado, são termos técnicos da teologia espiritual, assim como tantos outros que a gente utiliza, cética, mística, via purgativa, via iluminativa. Eu descomplicaria um pouquinho, talvez com risco de simplificar a coisa, mais do que terminologias, saber se eu comecei a caminhar. Hoje os jovens ficam muito preocupados em que morada eu estou de Santa Teresa de Ávila, estou na 6ª, na 5ª, será que eu fui para a 4ª e voltei para a 3ª? Ou seja, descomplicando um pouco a vida espiritual, são caminhos profundíssimos, né? Mas são temas mais de estudo, mais de especialistas. Mais do que entrar nessa terminologia, eu diria que a nossa vida espiritual, durante todo o itinerário da nossa vida aqui na Terra, passa sempre por um momento de purgação,
né, de purificação, porque enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nós carregamos esse velho homem de barro que nós temos. Portanto, enquanto a gente estiver aqui, a gente nunca pode dizer basta, já cheguei, já estou na 7ª morada, né, já estou na via iluminativa. Quem vai poder dizer isso? A igreja é tão prudente que ela nunca canoniza ninguém em vida. As pessoas até dizem, fulano de tal é um santo, o padre ciclano é um santo. Olha, pode ter uma vida santa, mas enquanto a gente estiver na terra, enquanto houver respiro, eu sempre posso trair a Deus. Eu sempre posso decepcioná-lo. Portanto, eu estou sempre necessitado de purificação. Essa via purgativa, portanto, ela perdura durante toda a nossa existência. Agora, no entanto, se a gente vai caminhando com profundidade, vai crescendo, né, nessa luta, nesse combate por abandonar tudo aquilo que me afasta de Deus, me aproximar mais dele, essa via de iluminação, a via iluminativa, claro, ela vai coexistindo cada vez com maior profundidade na minha alma. E a gente vai entrando naquilo que falávamos pela manhã, nessa vida de contemplação. Eu diria que muitos de nós católicos não chegamos nem à beira desse caminho. A gente vive ainda na superfície da nossa fé. E a via de contemplação não é uma via que Deus escolheu para pessoas iluminadas, para pessoas específicas, especialíssimas no meio de uma grande multidão. É a via que Deus quis para todos nós. Ou seja, todos nós absolutamente somos chamados a ser contemplativos. Ou seja, a encontrar na intimidade da nossa alma, enquanto a gente está aqui na terra e depois face a face no céu, essa presença da Santíssima Trindade. E começar a distinguir as 3 pessoas divinas e adorar no interior da nossa alma o Pai, o Filho, o Espírito, e dialogar com as 3 pessoas o tempo todo. Essa via, né, daquela pessoa que se sabe na presença de Deus e caminha em meio a esse mundo tão complexo, né, que nos solicita tanto, mas com a alma mergulhada em Deus. Essa é a via iluminativa, que é o desejo da nossa alma, de quem ama, quer unir-se à pessoa amada. Então, a contemplação nada mais é do que se conhecer amando, e é uma necessidade da pessoa que ama de verdade. Então, só para resumir, então, em uma palavra, mais do que termos e a gente distinguir exatamente em que via eu estou, em que aspecto eu estou da minha vida espiritual, eu preciso sempre de purificação. A vida inteira é combate, é luta, e a vida inteira é busca de unir-me àquele que me ama tanto. Né? Isso é a vida de oração. Unir-me àquele que me ama, unir meu amado, dialogar com aquele que eu amo. Isso é fazer oração, dizia Santa Teresa de Ávila. Para você adquirir essa micro pregação, você pode acessar, vamos lá. Saulo, conta aí pra gente, como é para você como casado, né, um jovem casado, aí já tem uma filha, viver essa vida íntima com Deus frente a toda a demanda, vamos chamar assim, né, da vida matrimonial que comporta? Primeiramente, eu vejo que assim, é um aprendizado constante, porque quando eu namorava, né, no período do namoro, eu vinha de uma experiência, principalmente porque eu tive a oportunidade de namorar à distância 2 anos, eu morava lá na França e a Aline aqui em Cachoeira, e aí tudo era elemento para a vida de oração. Eu morava numa casa em que eu morava sozinho naquela casa de solteiro ali, digamos, de rapaz, só tinha eu e Jesus, né, tinha uma capela com o Santíssimo. Ali eu vivi uma experiência fantástica de ir sendo forjado. Porém, quando eu casei, morava ainda na França, o primeiro ano de casado foi todo um desafio de adaptação. Porque, querendo ou não, a gente muitas vezes, eu confesso que eu caí muitas vezes nisso, e a direção espiritual me ajudou muito. Até digo para você que acompanha, é importante ter um diretor espiritual, porque eu ainda era muito preso naquela ideia de que vida de oração é aquilo que a gente faz. Sempre se eu rezo o rosário, né, os 4 terços, se eu vou à missa todo dia. Também isso, né? Lógico, a Eucaristia é o ápice, é preciso esses elementos, como dizia esse meu diretor espiritual, é a lenha para o fogo continuar aceso. Mas a vida de oração, ela vai muito além. E aí, por que eu estou fazendo esse caminho? Porque talvez quem nos acompanha, que também é casado, talvez aí, é entender que existem fases, assim como existem fases de adaptação no próprio matrimônio. No caso, como eu dizia, o primeiro ano foi difícil, foi toda uma adaptação. Depois voltei para o Brasil. Foi uma adaptação em todos os sentidos, e aí eu não conseguia rezar no mesmo horário, eu não conseguia fazer as mesmas coisas da forma como eu fazia antes, solteiro, né, morando lá onde eu morava. E aí depois veio a Clara, hoje ela tem 2 anos e meio, eu sou casado há 4, e é outra adaptação, porque eu sempre fui de acordar cedo para rezar, eu sempre gostei de acordar muito cedo e tal, porém ela acordava a madrugada toda, natural, né? A criança quando nasce, aquela coisa de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, e eu quebrado, não conseguia rezar no horário que eu gostava de rezar. E aí eu vejo que Deus tem me forjado cada vez mais, digamos assim, esse homem de Deus, de entender que
Deus está à disposição, né, desse encontro 24 horas. Então, faz mais ou menos aí 1 ano que eu estou entrando nessa escola, que é Santa Terezinha, é um exemplo disso, ela que trouxe muito isso recentemente, que é essa santidade no ordinário. Então, toda vez que eu estou ali lavando a louça lá, né, para minha esposa que tem um problema de coluna, então ela não pode lavar, desde o início do casamento eu que lavo, na maioria das vezes, né? Tem a oferta, aí entra a espiritualidade Fátima, né, que nos ajuda, de ofertar aquela louça que eu estou lavando, que às vezes eu também estou cansado, mas a gente sabe que a gente vai acordar muito bem no outro dia, porque a pia vai estar limpa. Antes de vir para cá, ter que dar uma geral em casa para chegar e ela está bem com a minha filha, né, porque exige, e tantas outras coisas. Mas um exemplo que eu quero dar bem rápido, de algo que parece ser ordinário, mas que para mim foi uma experiência com Deus, foi que também desde o início, quando a Clara nasceu, foi natural. Eu passei a ser aquele que ficava à noite acordado, porque para minha esposa já era exigente, né? Então, sempre que a Clara, até hoje, quando ela grita de noite, acorda, eu vou lá, já dou um salto, caio na cama dela lá. Mas eu lembro de uma vez que eu fui preparar ela para dormir, ela devia ter uns 6 meses, e todo aquele processo, né? Meia luz, clima de oração já, né? Deixar uma luzinha no canto, né? Às vezes a gente colocava sempre umas músicas do Hillsong instrumental, ou algumas músicas instrumentais. E eu ali preparando ela para dormir, ainda colocava ela no braço, aquele processo todo da dança ali, né? E veio o meu coração assim, abraça a Clara, bem forte. E ali, lógico, eu achei, é para ela isso, né? Deus querendo fazer ela vai fazer uma experiência agora de pai, né? Só que começou a gerar um negócio dentro de mim, deu uma vontade de chorar, foi uma coisa assim. E ali eu fui entendendo que, na verdade, Deus estava me dando ali a experiência de entender o que era ser pai, lógico, na humanidade, na minha miséria, né, também, né? E ela, com certeza, deve ter ficado feliz com aquele abraço, mas eu estava sendo tocado por Deus ali. E eu entendo hoje também, então, fechando, que eu, enquanto pai, eu, na experiência enquanto esposo, Deus que também se apresentou assim, se apresenta assim como esposo, né, da igreja, como pai de todos nós, etc., no ordinário, a espiritualidade do casal ela vai acontecendo. Aqui, lógico, eu não relativizo e digo que a gente também não tem que cavar tempo, como o Padre Jonas nos ensina. Mas eu não posso ficar preso só nisso. Eu não consegui rezar 2 terços hoje, eu não consegui fazer 1 hora de adoração, consegui 5 minutos. Então, é entender que ali, também nas discussões, na reconciliação que tem que acontecer, em tudo, eu contemplo hoje, lógico que é a minha experiência, essa experiência de encontro com Deus. Uau, abre seu bloquinho de nota aí para você anotando essas dicas, viu, gente? Vai anotando aí, você que aspira, né? O matrimônio, outro estado de vida. Bom, é o seguinte, o nosso momento se chama decolagem, né? Então, eu tenho um desafio para vocês aqui. Eu não gostaria de estar nesse desafio porque eu ia passar vergonha. Mas, como alguém tem que conduzir o momento e fui escolhido para esse momento, então eu vou dar a honra de vocês fazerem. Vou distribuir aqui só um pouquinho, tá bom? Ministério, segura aí um pouquinho uma musiquinha de fundo, rapidinho. Padre do céu, pelo amor de Deus, Padre, o que é que esse homem está inventando? Isso não estava combinado. Padre, você ajuda a gente, Surpresa, tá? surprise. Atenção pro desafio, ó. Vocês vão ter exatamente 1 minuto e meio com aquele som bacana do Ministério de Música aí com a gente para você fazer um avião de papel. É simples. Avião de papel, 3, 2, 1, valendo, foi! Tempo de procurar no Google, então vamos lá, gente. É o seu avião de papel. Vamos alçar um voo alto aí, ó. Gente, ó, são craques, vamos lá. Não é barquinho não, Marcela, é aviãozinho, Marcela, não é barquinho de papel. Faltando 1 minuto sem colocar pressão, mas vamos lá, gente. Muito bem, tá saindo nave, tá saindo jato aí. Avião de guerra, vamos lá! Uau, ó, tem gente já fazendo finalização, tem gente que voltou pro 0, desistiu. Se quiser fazer uma casinha também, tá valendo, Marcela, vamos lá! Vamos lá, acabando o tempo, gente! Aí, atenção, atenção! É o momento de decolagem, o desafio é fazer um aviãozinho de papel. Parece simples, né? Mas na vida mesmo. Eu sei que tem a tensão do momento. Atenção, atenção. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, foi! Perfeito, gente. Eu ia passar muita vergonha, muita. Não sou habilidoso com isso. É o seguinte, ó. Eu vou pedir aqui agora, você vai mostrar o seu aviãozinho aqui, porque o pessoal vai tirar uma foto. Eu quero dizer uma coisa. Isso é brincadeira de menino. Olha aí. Olha pra mim e pra Débora. Eu ia Olha dizer assim, aqui. eu fiquei pensando assim, eu falei, eu vou dizer pro Thiago que acho que aquelas aulas que a gente perdeu, deu certo, né? Que a gente ficava fazendo Deu certo, olha lá. Enquanto isso, os câmeras vão pegando aqui, vou deixar primeiro... Eu vou pedir pra Natane vir aqui, ela vai tirar uma foto, você vai fazer um sorriso bem bonito, ela vai tirar uma fotinho do seu avião. Tá bom, gente? Isso, vamos lá. Foto bonita, vai sorrindo. Porque vai haver uma votação na internet do melhor aviãozinho. Tá bom? Esse resultado vai sair depois na internet. Tá ok? Enquanto o pessoal vai fotografando aqui os aviãozinhos, e você vai depois entrar no @Revolução Jesus para você ver esses aviãozinhos e votar, a Natane vai dar um jeito de elencar essa votação aí, a gente vai acompanhar um vídeo agora, um VT. A gente gostaria muito que ele estivesse aqui, mas ele não pôde, sempre presença marcada. Padre Paulo Ricardo, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a decolagem. Então roda aí o VT, enquanto os nossos lindos aviões, nossas obras de arte aqui, né, Marcela, vão sendo registrados. Roda aí. Obrigado, Padre Paulo, bem-vindo aí, confere. Segunda decolagem. Do que se trata? Na verdade, trata-se da graça santificante. Podemos fazer aqui uma comparação para você entender como é a vida da alma. Qual é a passagem que nós temos que fazer daquilo que é a graça atual, a graça simplesmente eficaz, para aquela graça de uma pessoa que realmente já vive uma vida santa, a graça santificante? Vou fazer uma comparação. Há uns tempos atrás havia um avião supersônico que fazia carreira comercial. Bom, chamava-se o Concorde. O Concorde foi tirado de linha porque ficou muito caro para mantê-lo. A verdade é que esse avião supersônico, ele tinha duas decolagens. A primeira decolagem é a decolagem que todo avião tem. Ele simplesmente saía do chão. Mas chegado a uma certa altura, os outros aviões chegam ao nível de cruzeiro e já não modificam mais a sua rota. Eles admitem aquela altura, aquela velocidade, ligam o piloto automático e tchau mesmo, acabou. Agora, o Concorde não. O Concorde, ele chegado a uma certa altura, ele tinha prevista uma segunda decolagem. Essa segunda decolagem era quando ele passava para a velocidade supersônica. Então, aqui havia um nível superior de voo. Então, uma vez que o avião chegava a uma certa altura, recebida a permissão da torre de controle, então o comandante dizia para toda a tripulação e para os passageiros que deveriam colocar novamente cinto de segurança, se preparar para a segunda decolagem. E a partir dali, o Concorde, então, poderia partir em velocidade supersônica, alcançando velocidades nunca vistas. Muito bem. Nós, na nossa alma, precisamos também de uma segunda decolagem. Segunda decolagem, tá aí, né? Vamos lá, padre. O Padre Paulo trouxe, Padre Demétrio, né? O Padre Paulo trouxe para a gente essa referência, essa analogia, né? E falou sobre a graça santificante. De fato, o que é a graça santificante? Qual é a ação e a eficácia que ela gera, né, na nossa alma? A gente chama de graça todos aqueles dons que Deus nos concede. Daí vem o nome de graça gratuito, né? Aquilo que a gente não recebe por merecer, mas por plena liberalidade da parte de Deus. Ele dá porque sim. Então, como o próprio nome sugere, é aquele dom que vem de Deus e que é gratuito. A graça santificante é aquilo que, segundo os padres da igreja, a gente poderia chamar de divinização da alma. Ou seja, quando Deus, por meio do Espírito Santo, habita a alma de um fiel, né, ele diviniza essa alma, ou seja, ele nos enxerta, por assim dizer, na própria vida divina. E isso, na verdade, é o que significa santidade, ou seja, viver cada vez mais a vida da Santíssima Trindade em nós. E isso já começa a acontecer aqui na Terra de forma plena naqueles que estão no céu. Então, o mais importante é não identificar essa graça santificante como uma coisa, um objeto. A gente poderia, inclusive, dizer que a graça santificante é a própria presença do Espírito Santo na alma do fiel e, com essa presença, os frutos que daí decorrem, né? E essa presença me faz viver, já aqui na Terra, a vida íntima da Santíssima Trindade. Uau, tá aí, né? Conhecer, entender, para a gente poder viver a partir de tudo isso, né? O conhecimento vai nos
mostrando esse caminho a ser seguido, né? A doutrina da igreja está aí, o ensinamento de tantos santos. Temos uma pergunta aqui, eu acho que vai bem para o Gustavo, eu acho. Um celibatário poderia responder, no caso, acho que você, Gustavo. A Ata Coelho faz a seguinte pergunta: qual a importância do amor esponsal a Jesus Cristo? Eu vou dar um acréscimo aqui. Primeiro fala, né, vamos conceituar o que é esse amor esponsal, para muita gente que não sabe, e qual a importância desse amor esponsal a Jesus Cristo. Tive a graça de receber nesse período, a gente estava compondo, né, pro Vocacional Shalom, a gente fez uma campanha onde a gente pegou alguns textos bíblicos, né, que a gente foi rezando e foi aprofundando. Eu fiquei com Oséias, né? E ali existe um matrimônio entre Deus e uma alma não tão fiel. E foi tão interessante porque contando assim uma experiência mesmo pessoal, acordar de madrugada, rezar com aquele texto bíblico e dizer: Jesus, sou eu. Acho que nós que somos pecadores, o amor esponsal a gente tem que ler assim. É um amor totalmente fiel do esposo para conosco. É uma certeza, o amor esponsal da nossa parte é só a certeza de que nós somos amados, que nós queremos corresponder daquela forma, mesmo com nossas imperfeições, nossa infidelidade, nós temos um esposo, alguém que se preocupa conosco, alguém que não nos deixa só. E a única coisa que me faz amar a Deus e entender essa responsabilidade é dizer assim: o meu esposo é fiel e ele me quer. Né? Deus nos quer da forma que nós estamos. E eu peguei de madrugada, fui rezando e vi um filme. Né? Veio assim, vou procurar no YouTube um filme que possa descrever um pouco e ajudar na minha imaginação. E quando eu vi aquela mulher perdida, que reconhecia aquele amor do esposo, mas todos os dias voltava para casa, recebia aquele mesmo amor, mas em minutos ela deixava a sua casa e traía o seu esposo. Ela tinha certeza de que era amada, mas tinha um coração frágil como o meu. Agora eu vou falar a música, certo? Não vou cantar, mas eu vou falar. Se quiser dar uma palhinha, fica à vontade também. Mas a música, ela diz, cara, eu fico impressionado porque assim, Deus sabe como salvar o homem. A primeira pessoa que é salva pelas músicas sou eu, né? Mas a música diz, né? O que teus olhos viram em mim? O que tanto te atrai a mim, Senhor? Um pobre, fraco e pecador, incapaz de ser fiel. Jesus, eu te entreguei o meu coração, mas em instantes eu tomo de tuas mãos. Eu não sou digno que confies em mim, mas insiste em me procurar. Nas ruas das minhas feridas, na escuridão que ninguém é capaz de ir. Ali sempre te encontrei com o mesmo amor que um dia me desposou. Ser e viver o amor esponsal, da nossa parte pecador, é só ter a certeza que nós temos um esposo fiel. Uau! Vamos lá para uma surpresa? A gente vai para a profundeza, a gente sai um pouquinho, respira e volta de novo, tá bom? Vamos fazer uma casa? Agora uma casa de papel, né, padre? Tá Receba brincando. aqui um envelope surpresa. É o seguinte, aí tem uma pergunta a nível pessoal para você, não sei, tá aqui, tá sendo sorteado. Você vai abrir esse envelope e você vai responder essa pergunta, é simples assim. O mais difícil está por vir daqui a pouco, então fiquem tranquilos, tá bom? Fazer aviãozinho de papel. Sim, se a minha for uma bomba, eu passo pro padre. Pro padre, o padre desativa Pode ser, bombas, padre? né, padre? Você é o desativador de bombas. Pode Marcela, trocar. você vai ser a primeira a responder. Isso, o meio já olhei veio para você vazio. aqui. Tô brincando. São perguntas, claro, né, a nível pessoal. Então pode ler a sua pergunta e responder pro pessoal. Existe a maneira certa e a maneira errada de rezar? Existe a maneira de rezar. A igreja nos indica um caminho, né? Mas eu acredito que a oração, e o padre foi trazendo isso,
nada mais é do que essa minha busca da união com Deus a todo tempo. E olhando dessa forma, na oração eu necessito dos momentos de parada e de encontro com aquele que é meu amigo, onde eu me dou a conhecer, né? Ele se revela a mim e também me revela a mim, porque é isso que acontece, a amizade vai crescendo. Mas, para mim, a maneira errada de rezar é quando eu me coloco na oração achando que a oração depende de mim. Né? Quando eu entro para a oração achando que na minha vida de oração, na minha vida íntima com Deus, depende muito mais de mim do que dele, essa é uma maneira errada de me colocar na oração. Né? Eu tenho entendido a cada tempo que é muito mais... esse crescimento na vida íntima com Deus, ele acontece muito mais dependendo daquilo que Deus é e não do que eu faço ou de quem eu sou. É porque Ele é porque Ele está à porta, Ele bate, né? Ele quer me encontrar, Ele me busca. E, entendendo isso, a maneira certa de rezar é me abandonar. Né? A vida íntima com Deus e esse crescimento na vida íntima, ele acontece muito mais porque Deus ele me atrai e é Ele que me leva. Né? Não sou eu que vou, Ele me leva. Da minha parte, o esforço que me comporta é o quê? Me abandonar. Né? Falando é fácil, mas assim, viver isso na prática é bem difícil. Mas essa é a maneira certa de rezar. Me colocar como um mendigo, como alguém que necessita, como alguém que depende, como alguém que não vive sem Deus e foi criado para Ele, e por isso eu preciso me voltar cada dia mais para Ele. Essa é a maneira certa. Uau! Guilherme, e você? Qual foi a surpresa que você recebeu aí no seu Aqui está escrito: tenho dificuldade em me concentrar na oração. Isso é normal? Como resolvo? Pronto, Amei essa pergunta, como resolvo? Qual é o ingrediente? Não, pois é, e eu li assim, eu falei, acho que, bom, vem a calhar. Vem a calhar porque, assim, eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de me concentrar. E eu acho que é normal, primeira coisa que eu quero dizer para você, é normal você se distrair. E eu acho que só atrapalha a tua oração se você ficar se inquietando com isso. Né? Cada vez que você vai rezar e aí, de repente, você está pensando, sei lá, no futebol que você vai ter na sexta-feira. Ai, que droga, eu não consigo, tá vendo? Aí você acaba se perdendo. Então, qual seria a dica que talvez eu essa é até estranho. Eu dar uma dica, talvez o padre poderia responder muito melhor do que eu. Mas, na minha experiência pessoal, eu acho que faz muito bem quando nós levamos tudo para a oração. Tudo. Mesmo aquilo que me distrai, eu entrego ao Senhor. Porque eu vou fazendo daquilo que me distrai um caminho para chegar na oração, para poder me concentrar. Né? Então, eu estou aqui. A primeira coisa, entender que é normal, dizer Santa Teresa, na imaginação, é a louca da casa. Funciona. É a maluca. Ela está sem controle, ela está o tempo inteiro. Então, a primeira coisa é entender que é normal, isso acontece. Nós não somos anjos, né? Somos homens, carne e osso. Depois de entender isso, é lembrar sempre, se eu me distrair, o que eu faço? Continuar a rezar. Percebi que me distraí, estava pensando, sei lá, no futebol. Senhor, eu quero te entregar esse momento, te entregar as minhas amizades, te entregar o meu coração, te entregar as minhas distrações. Pronto, eu já voltei para a oração, né? Já voltei para esse relacionamento de amizade. E como o padre dizia, é um relacionamento de amizade e é normal quando a gente está numa amizade com alguém se distrair, né? A gente está aqui conversando, de repente, e a gente volta, né? Eu estava aqui pensando numa coisa, pronto, já leva para amizade de novo. Acho que é mais ou menos por aí. Hashtag segue a dica, muito bom. Vai lá, Saulão. Tem muito a ver com a pergunta que foi feita para o Guilherme, porque a pergunta é a seguinte, né? O que fazer quando não se tem vontade de rezar e se torna algo muito exigente? Rezar, né? Até dou outra dica, né? Que o Padre Jonas tem uma pregação, acho que já tem mais de 10 anos, que se chama Rezar, Rezar e Rezar. Está lá no Canção Nova Play, você pode procurar depois. Mas na minha experiência tem sido exatamente isso. São todas as vezes, todo dia eu quero rezar? Não. Ah, mas você é da Canção Nova. Acho que a Shalom também é assim, né? Todo dia você quer rezar com aquele ardor. Meu Deus, eu vou encontrar o amor esponsal? Não. Né? Quantas vezes eu fui aprendendo na prática, inclusive com essa pregação do Padre Jonas, de que Deus ele me ama não por aquilo que é o ideal, porque Ele já sabe onde eu posso chegar um dia. Né? Ele já sabe. E Ele sabe como eu estou. Mas Deus me ama naquilo que eu sou, hoje, né? Na realidade. E muitas vezes eu acho que a grande tentação da vida espiritual, e nessa realidade dessa pergunta, dessa exigência, é que muitas vezes nós colocamos assim, eu vejo o
Gustavo, que eu conheço sempre à distância, a gente nunca teve uma experiência pessoal, mas eu olho, nossa, eu quero ser igual a Gustavo, eu quero rezar igual a Gustavo, eu quero cantar igual a Gustavo. Porém, Deus ele tem um projeto para mim. Talvez eu não vou cantar igual a Gustavo, eu não vou rezar igual a Gustavo, mas eu vou rezar igual a Saulo, eu vou cantar igual a Saulo. E então tem sido uma busca, no meu caso, diária, e eu sugiro para você, quando você tiver menos vontade de rezar, reze mais. E quando você estiver ali, parece que você está nadando ali, né? Está dentro de um rio, aproveita, né? Se molha. Eu até, uma vez, meu pai, na simplicidade dele, eu morava, como eu dizia antes, na França, e como eu tinha uma capela em casa, um dia eu fui contar para o meu pai, pai, eu moro sozinho e tudo, mas moro com Jesus, tem uma capela aqui na minha casa, com o Santíssimo e tal, eu posso adorar todo dia. E aí meu pai disse pelo telefone, na época, assim, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Receba. E ali eu entendi que eu precisava encher as talhas, porque ia chegar o dia, talvez seja até hoje, que... Ai, papai. Né? É isso. Tá bom, né? Fechou com o pai, né? Pai, né? Opa! Milene, vamos lá. O que está reservado aí para você? Minha pergunta é: quais os passos para se estabelecer uma vida de oração profunda? Então, eu pensei no caminho que eu sei, né? Eu sei que tem vários caminhos, várias maneiras de fazer. Eu estou tendo a oportunidade de viver na comunidade de vida, né, sendo aliança. E a comunidade de vida ela tem, vamos dizer, umas dicas que fazem parte da vida comunitária, né? Por exemplo, a primeira dica que eu diria, primeiro passo, vamos dizer assim, a regularidade, né? É bom, eu acho, somos chamados a passar cada dia um tempo com Deus, né? Então, é bom que você determina dentro do seu horário qual é o melhor momento para você, né, com seu horário de trabalho, e tentar manter sempre o mesmo horário para até criar uma rotina, né? Na comunidade de vida, a gente, no Shalom, reza de manhã, o que me leva à segunda dica, o momento, né? Achar um bom momento para você. Nós achamos que de manhã é o melhor momento para rezar, porque a gente dá as primícias para Deus, porque muitas vezes na tarde a gente está cansado, de noite não dá. Mas aí cada um faz com o que Deus deu para ti, né? Mas achar o melhor momento onde você vai estar mais disposto, você não vai ficar com sono. E terceira dica, o lugar, né? Um lugar fora das distrações, onde não tem muita gente, muito barulho. E, claro, se você puder estar com Jesus, é o melhor lugar, né? Na adoração, numa capela, numa igreja. Então, esses seriam meus 3 passos, né? Regularidade, achar um bom momento e o lugar certo. Ótimos passos para começar aí e estabelecer. Muito bem. Padre, se a do senhor estiver muito fácil, eu acredito que esteja. Já tenho outra aqui reservada. Então vai ser dobradinha, tá bom? Combinado? Todo mundo concorda? Perfeito. Então a produção aqui toda também concordou. Vamos lá. De fato, não é uma pergunta difícil. É pergunta respondendo diretamente. Vamos lá. Posso rezar muito, fazer muitas orações, mas não ser íntimo de Deus? Então, respondendo diretamente, sim. Você pode rezar muito, se mover muito, falar muito, ser um tagarela e não ser íntimo de Deus. Porque a oração não consiste em fazer muitas coisas. É muito importante a gente pensar nisso. Qual a pior oração? A pior oração é aquela que não se faz. Então, se eu rezo, algo eu já estou no lucro. É melhor rezar mal do que não rezar. Mas eu não posso rezar de qualquer jeito. Santo Tomás de Aquino diz que a nossa oração muitas vezes não é ouvida porque a expressão que ele usa é mala male petimus, ou seja, porque às vezes pedimos coisas más, ou seja, coisas que não são oportunas para a gente, ou porque às vezes pedimos sendo maus, ou seja, se eu não busco a vontade de Deus, não tenho conformidade com a sua vontade, a minha oração de algum modo se torna ineficaz. E pedimos também de forma má, de forma ruim, male, né? De forma equivocada. Como a gente pode pedir de forma equivocada? Entre outras coisas, quando a gente recorre à oração para buscar-se a si mesmo. Então, há pessoas que estão rezando, no fundo, para buscar-se a si mesmas. São pessoas que estão no monólogo.
dialogando consigo mesmas, né? E é muito importante a gente entender que o principal da nossa fé, da nossa oração, é da adoração a Deus. E como consequência, eu me conheço e eu recebo essa vida que meu coração tanto deseja. Mas eu não posso buscar a oração, né, com essa mentalidade pragmática. Por que eu vou à missa? Porque eu preciso, porque eu quero me sentir bem, porque eu não estou legal. Não, eu vou à missa porque eu quero adorar a Deus. Eu vou rezar porque eu quero dar glória a Deus. E, claro, como consequência, é a gente que sai no lucro. Mas, em primeiro lugar, a Deus. Então, quando eu vou rezar para me encher, porque eu sou uma pessoa que rezo, faço tudo direitinho, cumpri toda a minha regra de vida, fiz um xizinho, né, em cada um dos itens do meu checklist de oração. Cara, isso não diz muita coisa. Então, não basta fazer, não basta rezar. É muito importante que a gente se pergunte o que eu tenho rezado, como eu tenho rezado e a condição da minha vida enquanto pessoa orante. Eu preciso pedir coisas boas de forma boa e sendo bom, né, para a nossa oração ter realmente um efeito diante de Deus. Mais uma mini pregação para você. Vamos lá, padre. O Richard pergunta, o que mais atrapalha a vida interior de intimidade com Deus e o que mais facilita? O que mais atrapalha, certamente, é o pecado. Se a minha vida, voltando a esse assunto que a gente falou, está em desconformidade com a vontade de Deus, eu não vou ter vida de intimidade com aquele que eu amo, né? A primeira coisa para tentar me unir a alguém é agradar essa pessoa. Se eu desagrado essa pessoa com os meus atos constantemente, como eu vou me unir a ela? Isso vale para as relações humanas e vale também para a relação com Deus. Então, o que mais atrapalha na vida espiritual é o nosso pecado. Se eu estou em pecado, como é que eu vou unir aquele a quem eu digo que quero agradar? E a segunda coisa era... O que dificulta e o que facilita. O que facilita justamente é o contrário, ou seja, eu buscar conformar a minha vontade com a vontade de Deus. Quanto mais eu busco nas minhas ações diárias conformar a minha vida, em tudo que eu faço, desde as menores coisas às maiores, ao que Deus pede de mim, na verdade, toda a minha vida se converte em oração. Quando São Paulo diz assim, orai sem cessar em todas as circunstâncias. O que significa? Que eu vou viver na capela o dia inteiro? Não, que tudo aquilo que eu faço deve ser ocasião de dar glória a Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui a gente lembra também aquela expressão de Santa Teresa de Ávila, tão oportuna para os casais que lavam a louça, né? Deus, minha filha, está entre as panelas, né? Deus está entre as panelas, Deus está nos ofícios que nós realizamos todos os dias, e quando a gente vive santamente a vida ordinária de cada dia, essa prosa diária se converte em poesia, em oração, né? E assim a gente vai dando glória a Deus em tudo aquilo que a gente tem em nossas mãos. Então, não só os momentos de oração são propriamente oração, mas toda a nossa vida se converte em sacrifício de suave odor, né? Em sacrifício de oração a Deus. Toda a minha vida, todos os meus atos são oração. Uau. Gustavo, agora é a sua vez. Orgulho espiritual. O que dizer sobre isso e como não cair nisso? Cara, que é o pecado do cão, né? O orgulho. Porque nós, como consagrados, e nós que estamos iniciando uma vida espiritual, muitas das vezes a gente vai trocando de papel. A gente começa a tomar o lugar de Deus. A gente começa a ser Deus, isso que o padre estava dizendo. A gente começa a ser Deus da nossa oração. Começa a ser Deus do nosso rezar o texto. Começar a fazer escolha em vista de si mesmo. E nos achar como se fôssemos os senhores da vontade de Deus. Nós tomamos o lugar de Deus na nossa vida. E muitas das vezes esse orgulho é realmente uma posse de uma coisa que não é sua, que é dada gratuita, de uma graça, né? Nós fazemos coisas impossíveis, né? Eu digo assim, nossa, eu estou compondo, antes eu não sabia nem o que era composição, quando eu estava lá na minha cidade. De repente Deus me encheu de dons que eu descobri na vida, na intimidade com Deus, e de repente aqueles dons passam a ser meus. Minha música, meu canto, meu ministério, meu estudo bíblico, minha sabedoria, e aquilo dali não é mais de Deus. Por quê? Porque tem um novo Senhor, né? Tem
um novo Senhor habitando e comandando todas as coisas. Como sair desse pecado que é sutil, ele vem, você nem percebe. Porque, de repente, você diz assim, eu não vou hoje para a Eucaristia. Não, acho que ontem eu vivi tão bem que eu não preciso ir hoje. Será que você é tão forte assim? Será que você tem tanta força assim de se sustentar um dia sem a Eucaristia? Então a gente precisa realmente identificar, aonde nós tomamos o lugar de Deus, aonde o nosso orgulho nos elevou e nos tirou Deus do centro da nossa vida e trazer de volta, matar o orgulho através do quê? Da ladainha da humildade. Sair dos locais que não são nossos, que são de serviço. Amar sem esperar ser amado. De todos os desejos, muitas vezes ontem eu conversava com uma menina que marcou a minha vida aqui na Canção Nova, que me deu café, que eu saí em busca de café pelas ruas da Canção Nova, e ver aquela menina doente ali servindo a Jesus da forma que ela estava, conforme ela oferecendo as dores dela a Jesus, ela poderia se indignar, mas não, ela precisava deixar Deus ser o centro, porque Deus tinha convidado a ela aquele lugar de purificação. Deixar o orgulho é deixar Deus tomar o centro das nossas vidas. É receber de Deus aquilo que Ele tem para nos dar. Seja a vida, seja a morte, seja a dor, seja a alegria, seja a ferida, seja um processo de autoconhecimento que nos destrói, seja o que Deus quiser nos dar, receba. Não faça seu próprio plano, porque senão você está caindo no mesmo pecado de quem foi para fora do céu. E isso não é o nosso chamado. Então, tá com dificuldade? Cara, tá lá, ladainha da humildade, missionário Shalom, abre teus braços, deita no chão, põe tua cara assim, diz, o desejo de ser... Canta com o coração, né? Canta com o coração, por favor. Bom, o Padre Demétrio daqui a pouquinho vai nos deixar, felizmente, porque ele vai se preparar para a Santa Missa. Mas eu ficaria muito pesaroso, Padre, se o senhor saísse daqui sem participar do nosso último desafio. Então, acho que eu vou englobar o senhor, vou até adiantar um pouquinho, gente, pensando no Padre. Padre, o senhor não participar. São bombas, e Marcela, padre. pega o microfone que vai começar com você. Tá ok? Vou pedir para o nosso ministério aí, super preparado, pôr um fundinho musical animadinho, tá bom? Eles vão ter que falar no microfone, então pode ser um pouquinho mais baixinho. É o seguinte, conte a história. Eu vou dar a introdução de uma história aqui, vou começar, e nós temos o nosso baú de surpresas aqui. E eu vou tirar os objetos e você vai ter que continuar a história que eu vou iniciar utilizando o objeto que eu vou mostrar. Tá ok? O Guilherme falou sobre a imaginação, sobre a louca da casa, então agora vamos usar a nossa louca da casa para construir uma história linda, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, tá bom? Tem que citar o nome do objeto na história, tá ok? Então vamos lá. Aquele fundinho primeiro bem esponsal, digamos assim, Era uma vez um jovem que tinha muita sede de Deus. E ele queria sinceramente ser mais íntimo de Deus. E ele fazia de tudo para conseguir isso. Então, certo dia ele... Agora pode animar, tá bom? Vamos lá. Então, certo dia ele... Suspensório. Se arrumou todo para ir para a missa, colocou a sua melhor roupa e colocou um suspensório, porque ele queria se encontrar com o seu amado. Vai lá, em sequência aí, vai, Saulo. Não, vou pegar outra aqui. Lápis. E aí nessa disposição toda, colocou o suspensório, olhou no espelho, disse, eu tô bonito, mas na verdade eu quero ser um lápis nas mãos de Deus. Padre Demétrio. Colher. Mas ele pensou, quero que Deus escreva uma nova história em mim. Mas sou apenas uma criança, preciso que alguém me dê um alimento sólido. Deus pegou uma colher e a sua palavra, tão complexa e profunda, veio com simplicidade na minha boca e elas desceram. As suas palavras desceram como mel nos meus lábios e saciaram a minha sede.
Uau, vai dar enredo essa história aí. Milene? Então, peguei o Mostrando livro... perfume, a marca. Perfume, vai. Para me ajudar na oração, eu peguei um livro de Santa Teresinha que dizia assim: todos os meus perfumes são teus para sempre, Senhor. Eu fiz dessa frase a minha meta pessoal, de dar todos os meus perfumes para Jesus. Uau, a gente tá arrasando. Então, Guilherme, escova de dente. Mas então esse rapaz se lembrou, meu Deus, eu vou perder o horário da missa, então, diante de tudo isso que Deus está colocando no meu coração, eu vou escovar os meus dentes para poder me preparar para a Santa Missa e não ter bafo diante dos meus irmãos que vão estar lá comigo. Ótimo. Olha a louca da casa em ação aqui. Essa aqui eu reservei especialmente para você, Gustavo. Xícara. Eu sabia, eu disse para ele. E aí eu fui Fui para a missa, né? Depois da Eucaristia, comunguei e disse: Jesus, eu quero passar mais tempo com você. Vamos lá para casa? Vamos. Aí foi com Jesus para casa. Chegando lá, preparou um café, pegou a sua melhor xícara e disse: Jesus, está aqui para você. Puxou a cadeira, sentou na mesa, cruzou as pernas e disse: vamos agora bater um papo, Senhor. Uau! Vai lá, Marcela, continua. Cotonete. E nesse papo ali na mesa com o Senhor, né? Esse rapaz não conseguia mais ouvir direito a voz de Deus. Então ele precisou pegar um cotonete para que, a partir daquela conversa, limpando seus ouvidos, ele pudesse escutar verdadeiramente o Senhor. Vamos lá, Saulo. E aí, de repente... Vai lá. Aí depois de conseguir ouvir o Senhor, ele ligou para o Tiago Marcon, da Canção Nova, e disse: Tiago, você me empresta os teus óculos escuros que eu vou pra praia com Jesus. De repente, Padre Demétrio, cortador de unha. E para andar comigo, disse Jesus, é necessário cortar várias arestas de sua vida, muitas coisas que sobram, que precisam ser deixadas para trás, as unhas de uma vida pregressa, o pecado que você arrasta em si. Corta tudo isso e venha livre para me seguir. Olha para frente, um novo horizonte se desvela diante dos teus olhos. Vai lá, Milene. Máquina fotográfica. Então ele foi na praia, conversou com Deus, se sentiu tão pleno e quis compartilhar esse momento com seus amigos, com sua família. Então pegou sua câmera fotográfica e tirou uma foto lá na praia, nesse momento de oração com Deus, e compartilhou no Instagram, para inspirar outros jovens a também buscar o Senhor na oração. Vou ajudar você agora, Guilherme. E aí, quando ele postou essa foto, ele recebeu uma mensagem de um irmão dizendo: cara, tô precisando muito de oração e tô sabendo que você agora tá indo pra igreja. E ele falou: fica tranquilo que eu vou rezar o terço por você agora aqui na praia. Vamos lá, Gustavo. E aí, de repente, veio uma lâmpada, uma luz, uma ideia aqui que eu tive para resumir essa história dizendo: deixa o Padre Demétrio ir para ajeitar a missa dele. Então, quem vota no padre para terminar a história, levanta a mão. Vamos lá, padre, essa vai ser Eu queria fichinha, dizer uma padre. coisa. As unhas de uma vida pregressa. Onde é? Anota essa daí, Muito que essa bom, vai viu? entrar no livro espiritual, escrito. A parte mais As profunda de unhas toda uma essa vida colagem. pregressa, rapaz, muito profundo. Isso vai ser fichinha, vai lá, padre, vela. Ó, mas não é qualquer vela, ó, já tá consumida aqui. Termina com chave de ouro, encerra a história, padre. Num baú de tantos objetos, filho meu, eu te digo, uma só coisa é necessária. Deixe tudo isso, seja a luz do mundo. Ilumina cada um dos teus irmãos com a luz que vem do alto, porque para isso foste constituído, para ser sal da terra e luz do mundo. Uou!